Mateus 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem ou perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Amém. Gente, então chegamos aqui no monte chamado, né, das bem-aventuranças, embora não tenha sido somente as bem-aventuranças que Jesus pronunciou aqui. Aqui também é o local onde ele termina esse discurso aí dizendo: não andem ansiosos de coisa alguma, o Pai de vocês sabe de tudo que vocês necessitam. Vocês podem olhar os pássaros, os lírios do campo, os pássaros não semeiam, não colhem, mas Deus não deixa faltar absolutamente nada para eles. Todos os dias tem comida para eles. Os lírios do campo, as flores, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma delas. Então, se Deus cuida assim dos pássaros e das flores, não vai cuidar de vocês? Esse sermão, ele na verdade, ele começa de uma forma profética, porque tudo aquilo que Jesus fala ali, as bem-aventuranças, na verdade se cumpre em cada um que crê. Tudo aquilo se cumpre. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. A justificação em Cristo diante de Deus. Aqueles que estão buscando a paz, o shalom de Deus, que a gente já sabe que é muito mais do que simplesmente a ausência de briga. O shalom é um conceito, paz por dentro, paz por fora, família abençoada, prosperidade, vida abundante. Isso já foi concedido a nós pelo sacrifício de Jesus na cruz. Muito provavelmente, a gente não pode dizer que esse é o lugar, mas muito provavelmente nessa área aqui foi onde Jesus pronunciou o sermão, porque você pode reparar que isso aqui remete à imagem de um anfiteatro, né? Em toda essa colina aqui, esse lugar, ele tem essa geografia que remete a um anfiteatro e que dá um efeito, inclusive para a projeção da voz. Então, provavelmente, o público de Jesus eram aquelas bananeiras lá que na época não estavam aqui. O povo que deve ter sentado aqui nessa descida, e Jesus talvez sentou na pedra onde a Mara está sentada aqui para falar, ou numa pedra dessas onde vocês estão sentados, ou ficou em pé onde eu estou aqui para falar para o povo todo. A gente não pode afirmar nada disso, foi aqui, estou no lugar onde Jesus estava em pé. Não é bem isso, mas enfim, provavelmente esse é um lugar geograficamente apropriado para acontecer o sermão da montanha, o sermão do monte. E esse sermão, ele tem esse lado profético, esse lado de trazer essa esperança, essa conscientização de que a coisa mais importante no mundo, embora a Bíblia ela seja muito clara, a palavra de Deus seja muito clara, de falar a respeito da vontade de Deus, de que nós sejamos supridos, que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, e que Deus, sendo tão bom, ele enviou Jesus, e Jesus, Paulo escreve em seus Coríntios, vocês conhecem a graça do Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. O foco do cristão nascido de novo não é o material. Amém. As igrejas, muitas igrejas, nos últimos anos, colocaram um foco muito grande na questão da prosperidade, do material, e Deus supre. Deus é supridor, é o nosso Pai, é o nosso provedor. Mas, se Deus se limitasse apenas a isso, a ser um provedor de coisas materiais,
nós seríamos pessoas absolutamente infelizes. Porque a nossa vida seria um eterno pedir, e correr atrás e vir atrás de coisas materiais. E o material não satisfaz o que a gente precisa. O material pode matar a fome, pode vestir o corpo, mas não supre a carência do coração, a carência interior. E se a gente é suprido de todos os bens materiais, ainda que fosse Deus que nos desse todos os bens materiais, se ficássemos só com isso, nós seríamos pessoas deprimidas, chateadas, infelizes, insatisfeitas, porque o material não supre a real necessidade do homem, que é a comunhão com Deus, que é a comunhão com o nosso Pai, que se fez Pai nos inserindo na sua família, não por merecermos, nós não merecemos isso, não éramos merecedores de sermos chamados sequer amigos de Deus, muito menos filhos de Deus, mas Ele, pela graça, nos inseriu na sua família, né? E como nós somos filhos de um Pai amoroso, de um Pai cuidadoso, Ele supre as nossas necessidades. Mas nós não aceitamos Jesus, não recebemos Jesus na nossa vida, porque Ele veio para suprir as nossas necessidades materiais. Nós recebemos porque Ele veio para salvar, para suprir a necessidade espiritual, para entrar na nossa vida e tirar de nós a possibilidade de uma vida eterna longe do Pai. Uma vida eterna gasta ou vivida no inferno. Jesus veio para nos salvar. Então, nós não éramos merecedores. Ele veio, trouxe, e aquilo que era profético para muitas pessoas, e que talvez ainda seja profético para muitas pessoas, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Nós continuamos com essa fome, mas ela tem sido suprida e saciada a cada dia. Cada vez que a gente ouve a palavra, a gente está sendo suprido dessa fome, a gente está sendo saciado nessa sede. Cada vez que a gente ouve a palavra, nós estamos sendo alimentados, abençoados e enriquecidos. Nós que éramos pobres no nosso espírito, estamos sendo supridos a cada dia pela palavra. Essa pobreza, ela vai se acabando quando a riqueza da palavra entra para suprir essa pobreza. Sem a palavra de Deus, nós somos pobres, paupérrimos de espírito. Com a riqueza da palavra, nós nos tornamos ricos. O sermão vai se cumprindo na nossa vida pela palavra, pela ação do Espírito Santo. E é um privilégio para nós podermos chegar aqui e ver que talvez muitas das pessoas que ouviram esse sermão e que talvez seguiram Jesus para cima e para baixo, talvez não tenham compreendido exatamente, além de ver um símbolo poético no sermão. Muitas pessoas ainda olham o discurso de Jesus e vem um discurso político, vem um discurso poético, vem um discurso de cunho social, e talvez não consigam enxergar o cunho profético do sermão, de se cumprir na vida daquele que crê. E o que é mais interessante é que quando termina esse sermão, Jesus termina o sermão fazendo uma promessa de suprimento. Vocês não precisam andar ansiosos de coisa alguma, não adianta, a ansiedade não vai acrescentar um dia de vida para você, não vai acrescentar 1 centímetro na sua altura, então pode ficar tranquilo, confie em Deus, bote a sua fé em Deus, Ele vai suprir, Ele cuida de você, ainda que pareça que não vai ter nada, na última hora sempre aparece, porque aquela viúva lá, que foi a viúva de Sarepta, ela já não tinha nada, tinha um pouquinho de óleo, um pouquinho de farinha, e o profeta, quando apareceu ali, fez aparecer uma multiplicação, e aqui Jesus multiplica pães e peixes também nessa região. Ela multiplicou, o profeta fez com que a unção multiplicasse farinha e azeite, e no meio da crise nada faltou para aquela mulher, e ela foi a supridora daquela cidade. Se muita gente ali não morreu, foi por causa da bênção que estava na casa daquela mulher. Então, do mesmo jeito que o profeta trouxe a unção que supriu aquela mulher, o nosso Deus tem unção para nos suprir hoje. Amém. Se Jesus multiplicou pães e peixes nessa região naquela época, Ele pode trazer uma multiplicação sobrenatural de sustento para a nossa vida, e nada vai nos faltar. E quando Jesus desce, quando Ele termina o sermão que Ele desce, a Bíblia nos conta que Ele está passando pela multidão e Ele encontra um leproso. Esse leproso, ele descumpriu por completo a lei, ele não podia estar no meio das pessoas, ele vem encoberto, e quando Jesus passa perto dele, ou ele se aproxima de Jesus, ele se descobre e identificam que ele era um leproso. Pela lei, ele deveria ser apedrejado, porque um leproso não podia ter contato, justamente porque ele estava impuro, e a lepra simboliza, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, simboliza o pecado, e a gente não sabe se aquele homem tinha algum passado, alguma história
que justificasse as pessoas olharem e dizer, não, ele cometeu algum pecado. Mas é isso que as pessoas pensavam quando vinha alguém leproso. Essa pessoa está debaixo de maldição, porque ela aprontou alguma. Então veio o castigo, veio o juízo, a lepra. E esse homem, ele se aproxima de Jesus. Buscar a cura da lepra era buscar o perdão, também por alguma coisa que talvez nem ele soubesse. Olha, se eu fiquei leproso, que a gente não sabe se era lepra, né? A hanseníase, mas doença de pele naquela época era considerado como uma maldição. E esse homem, talvez olhando para si mesmo, olha, eu não sei nem porquê. Ou, eu fiz aquilo outro. Eu aprontei isso, eu aprontei aquilo. Então o castigo, o juízo veio sobre mim. E ele vem atrás de Jesus querendo não somente ou simplesmente a cura da doença física, mas querendo um consolo, um conforto para o seu espírito. Eu estou debaixo de maldição, será que Jesus pode me ajudar? E ele, mas na verdade ele foi ousado demais, porque o que ele merecia ao sair do meio dos leprosos, se misturar com o povo, ele estava não somente quebrando a lei, mas trazendo impureza para quem chegasse perto dele e talvez até esbarrasse nele e tocasse nele. E a pessoa tinha que passar por um ritual muito trabalhoso de purificação, então era uma dor de cabeça. E ele chega para Jesus e ele pede, Jesus, se você quiser, você pode me purificar, eu sei que você pode. Quer dizer, ele sabia que Jesus podia, ele só não sabia se Jesus queria. E esse é o drama muitas vezes das pessoas. Elas sabem que Deus pode, mas elas não sabem se Deus quer. Mas Deus sempre quer, porque Ele é um Deus de misericórdia. Amém. O relacionamento que Ele tem conosco é baseado em Hesed, a aliança infinita que Deus tem com o seu povo, que se baseia na sua misericórdia, Hesed, misericórdia, bondade, benignidade, amor, graça. E Jesus, ele diz, eu quero, e ele fica limpo. E aquele homem fica purificado dos seus pecados e purificado daquela lepra. E nós éramos esse leproso. Esse leproso apontava, representava a cada um de nós. Nós éramos os portadores dessa lepra espiritual, o pecado que tirava de nós toda a condição de termos comunhão com o Pai. Jesus trouxe a purificação. Ele foi o sacrifício definitivo. Ele nos purificou. Ele disse, não somente eu posso, como eu quero. Não somente o Pai pode, como Ele quer. É a vontade boa, perfeita e agradável do Pai ter comunhão conosco. Ter comunhão conosco, se aproximar de nós e nos inserir na sua família. Ele purificou aquele homem, dizendo com isso, eu também quero purificar a cada um de vocês da lepra espiritual, do pecado, da maldição. E Ele varreu da nossa vida, Ele removeu da nossa vida todo o pecado, toda a maldição. E hoje nós somos bem-aventurados. O nome é a palavra bem-aventurado, quando aparece no Antigo Testamento. Bem-aventurado também significa abençoado, próspero. É uma palavra que emite um conceito de que nós estamos já numa situação diferente daquilo que nós éramos. Nós já não somos quem nós éramos. Amém. Nós não temos que olhar mais para quem nós éramos. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé para andar adiante. Não importa, eu já ouvi testemunhos aqui, histórias de cada um, de muitas pessoas. Eu não ouvi de todos ainda, mas ouvi algumas histórias de algumas pessoas. Ouvi a história do Geraldo, a gente ouviu a história do Geraldo. Eu ontem estava ouvindo o testemunho do Maurício e da Renata. E você olha e você às vezes está na igreja e você não sabe. Você está do lado de uma pessoa simpática, bonita, bem arrumada. Você não sabe a vida daquela pessoa, você não sabe a história daquela pessoa. Você não sabe o que aconteceu no passado daquela pessoa. Você não sabe se ela já esteve até a beira da morte. Você não sabe se ela esteve envolvida com drogas. Você não sabe se ela esteve envolvida com algum tipo de crime. Você não sabe. Você olha para mim, você não imagina quem eu era. Eu olho para cada um de vocês, eu não imagino quem cada um era, o que cada um passou. Mas uma coisa é líquida e certa. Talvez haja histórias aqui piores, outras menores, outras mais light, outras mais pesadas, né? Pessoas que passaram por dramas terríveis, outros que talvez tiveram uma educação tranquila, passaram por uma vida tranquila, mas encontraram Jesus do mesmo jeito. Não importa, o nosso destino era igual. Se a sua história era mais desgraçada do que a minha, o seu destino era exatamente o mesmo que o meu. E ainda que os seus pecados fossem maiores ou menores do que os meus, foram perdoados do mesmo jeito. Amém. Nosso destino hoje continua sendo o mesmo. Antes era o inferno, agora é a eternidade com Deus. Amém. Amém? Vamos fazer uma oração então, vamos agradecer.